o meu ungido. Derrama o azeite sobre a cabeça dele. Sabe por quê, irmãos? Quando o tempo de Deus chega, quando o tempo de Deus chega para a vida de alguém, não tem demônio, não tem erro, não tem nada. Deus interfere mesmo. Deus entra em ação. E aquilo que é para você, demônio nenhum vai tomar posse. Porque Deus não permitirá, Deus não permitirá, Deus não permitirá, porque Ele não errou quando escolheu você. Aquela vitória era para Davi, aquela bênção era para Davi, aquela escolha era para ele, aquela unção era para ele, aquele propósito era para ele, não era para Eliabe. Ainda que seu pai não o reconhecesse, ainda que sua mãe não lhe visse, ainda que seus irmãos o rejeitassem, todavia Deus o abraçava. Eu não sei, pode ser que tenham pessoas aqui que se considerem o rejeitado, o escondido, o escolhido. Querido, não tema, não se preocupe, Deus te vê. Pode o teu pastor não te ver, pode o seu patrão não te ver, pode seus amigos não te verem, pode suas famílias não te enxergar, mas existe um Deus no céu, com quem tu tens comunhão, com quem tu tens comunicação, que te vê, e que te honra, e que te abençoa, e que não vai deixar o inimigo levar a vitória que Ele preparou para você nesta manhã. Rei Maianturi Mahari Cantura Manassuri Vei Xeremon Lembara Saramana Hayanturi Kedelebai Xeremana Sarianturi Kei. E Deus pega aquele menino que não valia nada para sua família, rejeitado, dá para ele uma família, dá para ele honra, unção, glória, poder, riquezas, um exército poderoso, muito respeitado. Lhe deu 37 valentes, que valia mais do que um exército. Um homem só de Davi lutava com 1000 e vencia, com 500 e vencia, com 300 e vencia, e não importava se a espada se encravasse nas suas mãos, porque a palavra de ordem era vencer a guerra. Porque existia sobre a vida de Davi, que Deus colocou um espírito de excelência para a guerra, e todos os seus soldados 30 eram vitoriosos, porque Deus era com eles. Diga aleluia. Mas um dia, o rei Davi, foi para a janela da ociosidade. Um dia, ele foi para o lugar que nenhum homem de Deus deve estar. Um dia ele foi para a janela da ociosidade. Verso 11 diz assim, do capítulo 12: decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seu servo com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon, sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Davi ficou aonde? O lugar dele não era em Jerusalém. O lugar dele era na frente da batalha. O lugar dele era na frente do seu exército. O lugar dele era na frente, era comandando. Porque foi na frente dos exércitos que Deus deu honra, que Deus deu glória, que Deus deu vitória para ele. Porque enquanto ele se movimentava, enquanto ele estava guerreando, ele estava na total dependência de Deus. Ele estava na total dependência de Deus. Ele estava na total dependência de Deus. E aí nós vamos refletir agora alguns pontos salientes que levaram o rei Davi ao pecado, à desgraça moral e espiritual. O lugar que ele deveria ir era para a guerra, que ele deveria estar era na guerra, porque lá ele clamava, porque lá ele pedia pela ajuda, porque lá ele intercedia pelos seus soldados, porque lá ele estava pedindo a interferência, a ação, a mão poderosa de Deus. Mas agora ele já tinha tudo, mas agora ele já era rico,
mas agora ele já tinha fama, mas a glória, ele já tinha muita unção, mas agora ele já era reconhecido, mas agora ele poderia deitar-se, ele podia regalar-se, porque estava pronto. Tudo estava certo. Quero dizer uma coisa para os amados: o nosso reino não é o reino dos homens, o reino de Deus é o reino de sacerdotes, e no reino de sacerdotes não há bandeira branca para o diabo, não há bandeira branca para o inferno, não há bandeira branca para Satanás, porque ele não brinca. No reino de sacerdotes não há tempo para brincar com Deus, para descansar. A palavra diz: e o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. É função do sacerdote acender a lâmpada. E Davi conhecia e entendia muito bem. Ele orava 3 vezes ao dia, tinha uma comunhão profunda com Deus, e Deus o amava e o respeitava como a ninguém. Mas o primeiro grande erro de Davi, ele caiu no ostracismo, ele caiu no isolamento, ele se isolou, ele se colocou no lugar de descanso, foi para a zona de conforto, e indo para a zona de conforto, tornou-se um alvo fácil para Satanás, tornou-se um alvo fácil para o diabo. Há muitas pessoas, e aí eu vou falar, há muitos homens de Deus, há muitas mulheres de Deus que pensam que já conquistaram tudo, que já alcançaram tudo, que já venceram tudo, e às vezes se aquietam, e às vezes se acomodam, e às vezes deixa a banda passar. Querido, não há tempo para descansar. Todo tempo é tempo de continuar guerreando, é tempo de continuar buscando, é tempo de continuar enfrentando o inferno, porque ele não brinca e não levanta bandeira branca para nós, e não existe neste altar bandeira branca para o inferno. A bandeira que está levantada é do sangue de Jesus. A bandeira que está levantada é a bandeira do sangue, a bandeira que salva, a bandeira que liberta, a bandeira que transforma, a bandeira que modifica as vidas. Dê glória a Deus aí, igreja. Caiu no isolamento, e estando na janela, viu além do que deveria ver. Há um ditado popular que diz assim: e que os olhos não veem, o coração não sente. Estava na janela, passeando. Olha o que diz 1 Samuel 11, 3. Davi, uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Davi viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar: quem é esta mulher? Olha aqui para frente, irmãos. A ociosidade o levou a se distanciar de Deus, o levou para a janela. Mas não foi para a janela para orar, ele não foi para a janela para refletir, ele não foi para a janela para olhar, pensar na guerra. A sua mente estava vazia. E a palavra do Senhor, e há quem diga que mente vazia é a oficina de Satanás, e é verdade. Ele não estava preocupado com a guerra, estava preocupado com suas questões. Enquanto ele crescia em poder e glória, declinava espiritualmente, porque já não mais orava, porque já não mais clamava, porque já não mais buscava Deus. E ele viu, eu presumo que, e mandou saber, viu uma mulher linda tomando banho. Eu presumo que muitas vezes ele deve ter passado pelaquele terraço e não prestou atenção, porque estava ligado com o céu, e se visse também não ligava, porque a comunhão dele era com o reino dos céus. E quantas vezes a gente vê coisas quando está ligado com Deus, e essas coisas passam, e quando o homem se desconecta com o céu, começa a dar valor a coisas destas terras e morre. Olha aqui para frente, queridos. E quando ele viu, ele indagou: quem é aquela mulher? Quem é aquela mulher? Disseram para ele: é Batseba, é mulher de Urias.
É quem? Batseba, mulher de Urias, o heteu. Urias, quem era Urias, irmãos? Urias era um valente de Davi, talvez o 37º valente, um homem que era de um caráter, ele era heteu, é verdade, fazia parte daquele povo que Deus mandou destruir quando o povo de Deus alcançasse a terra. Isso está escrito em Deuteronômio. Só que por uma questão, diz alguns historiadores, Deuteronômio 7, 1 a 4, diz alguns historiadores que por uma questão de necessidade, de mão de obra, alguns foram poupados. E tudo leva a crer que Urias tenha se tornado, tenha abraçado a fé ao Deus de Israel, porque o seu nome também, uma das evidências, significa Javé é a minha luz, e ele tinha um caráter irretocado, o homem era íntegro, leal, sincero, cumpridor dos seus deveres. Diga glória a Deus. Olha aqui para frente, irmão, mas Davi não considerou isso. Davi não levou em consideração o amigo, Davi não levou em consideração o seu oficial da guarda, Davi não levou em consideração aquele que lutava pela sua vida, que era capaz de entregar a vida pelo reino, que era capaz, se possível for, de morrer no lugar de Joabe, de morrer no lugar do rei. Davi não considerou. Por que ele não considerou? Porque ele estava dominado pelo desejo. Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago 1, verso 14 e 15, por gentileza. Por gentileza, amados. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim. Quem achou, diga achei. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Diga misericórdia. Olha aqui para frente. Por que Davi não considerou Urias? Porque ele estava dominado pela cobiça. Ele estava grávido do desejo do pecado. O homem segundo o coração de Deus. O homem que quando cantava, Deus levantava do trono. O homem que Deus deu tudo, não lhe faltava nada. Mas agora ele estava dominado pelo desejo. Isso é para que nós aprendamos que não há homem forte, nem em cima do altar, nem fora dele. Todo o tempo temos que sermos dependentes de Deus. Levante a sua mão direita para o céu e diga: todo o tempo tenho que ser dependente de Deus. Diga aleluia. Glorifique o nome do Senhor. Então, Davi, quando soube que Betseba estava grávida, ele criou um plano. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Ele estava tão dominado pelo desejo, tão dominado pelo pecado, tão dominado pelo erro, que ele mandou chamar Urias e fez um plano. Urias, olha, depois de vencer uma guerra, quem tinha que ser chamado era o comandante da guarda, o comandante do exército, e não ele que era um oficial. Ele ficou desconfiado, era Joabe que deveria estar aqui, não eu. Davi chama ele, pergunta como foi a guerra, como é que estava Joabe, uma conversa estranha, e manda ele ir para casa. E quando ele vai para casa, ainda dá um presente para ele. Mas Urias não foi. Ele disse: como, pois, poderia eu ir para casa, se a arca do Senhor está lá no pátio, o exército está preparado para a guerra? Não, eu não sairei daqui. Porque existia um código de honra, haveria uma guerra logo em seguida, e os soldados não poderiam estar com as suas esposas, tinham que estar concentrado na guerra. E ele era fiel aos seus princípios, fiel ao ideal do rei. Mas tinha um detalhe importante: Urias não era bobo, ele sabia que tinha alguma coisa que não estava combinando muito bem. E ele não foi para casa. Então o rei, não satisfeito com isso,
mandou chamar Urias, fez uma festa, fez um banquete, embebedou Urias, e Urias, na sua embriaguez, foi mais sóbrio do que Davi na sua lucidez. Não foi para casa. Olha para cá, irmãos. Davi estava tão dominado, um homem segundo o coração de Deus, um homem que fazia Deus levantar do trono quando adorava, quando orava, um homem que orava 3 vezes ao dia, um homem que estava conectado com o céu constantemente, que conquistou tantas coisas. Agora ele toma uma decisão, ele premedita a morte de Urias e manda uma mensagem de sentença de morte pelo próprio Urias para entregar a Joabe. Se tornou um homem vil, um homem mau, um mau caráter. Porque é assim o homem quando perde a comunhão com Deus. É assim o homem quando perde a comunhão. Pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser quem for, mas quando perde a comunhão com Deus, o bicho se toma conta dele. Davi estava dominado pelo seu pecado e mandou uma carta com a sentença de morte por Urias. Não sabia o coitado do Urias que estava levando uma mensagem de morte para si mesmo. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, 2 Samuel 11:6. Queridos e amados, esta é uma palavra muito séria, muito profunda, e que Deus, nesta manhã, quer abençoar muitas vidas aqui. Quem está entendendo, diga glória a Deus. 2 Samuel 11, verso 6, então, 11, verso 7. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou como se passava Joabe, como se achava o povo, como ia a guerra. Depois disse a Davi a Urias: desce a tua casa e lava os pés. Saindo